Vamos lá, o Jamil, o Donald Trump já reagiu a essa ação da China, porque a gente acordou com essa, né? A última carta foi apresentada pela China, uma tarifa de 84% para responder à tarifa de 104% dos Estados Unidos. O que vem pela frente aí dos Estados Unidos? Qual é agora a carta que será apresentada por Donald Trump, hein? Veremos, Fabiola, porque na verdade não é só a China. O governo do Canadá anunciou 25% de tarifa sobre os carros americanos e a União Europeia vota daqui a pouquinho um pacote de sanções de 21 bilhões de dólares também contra os americanos. Então, obviamente, nós, sem dúvida nenhuma, o que importa é a relação entre China e Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas o que nós estamos vendo é uma proliferação justamente dessa guerra comercial. Por enquanto, Donald Trump ficou, vamos dizer assim, nas declarações genéricas. Disse hoje de manhã, Make America Great Again, repetiu o seu slogan, e depois disse que as empresas deveriam aproveitar esse momento e correr para os Estados Unidos e investir aqui justamente para produzir localmente. Tem uma desconexão entre o discurso dele, as bolsas e, eu diria, os supermercados aqui nos Estados Unidos. Desconexão. Ô, Mônica, como é que você vê aí essa guerra, China e Estados Unidos, né? Ontem, quando Trump ele deu aquele horário, 1h da tarde, a China não apresentou, demorou um pouco, apresentou, então tá, tarifa de 104%. Aí a China responde, não, a gente vai até o final nessa luta. E a gente agora apresenta 84%. Qual é o objetivo da China? Ela tem força para fazer isso? Ela tem força para enfrentar os Estados Unidos dessa maneira? Olha, eu acho que é uma briga enorme das duas maiores potências do mundo e todo mundo vai sair um pouco machucado. Agora, eu acho que a China, ela tem desculpa, eu achei que o meu microfone não estava... Tá certo. Eu acho que a China, ela está pronta para a briga, né? E eu acho que a China, ela hoje é a maior parceira comercial de 120 países do mundo, ela controla portos no mundo inteiro, ela fez a lição de casa, como dizem, ela veio crescendo, ela veio se tornando hegemônica no mundo. A China era o 38º parceiro comercial do Brasil. Vamos pegar o Brasil, que fica mais fácil de entender. Hoje ela é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Então, ela tem uma força gigantesca. Eu acho que a briga que a gente vai abordar logo mais do Elon Musk com o Peter Navarro, que é assessor comercial do Trump, ela mostra bem o que o governo Trump está querendo. O governo Trump está querendo reverter esse jogo, né? Os Estados Unidos estão perdendo para a China e o Trump acha que essa é uma forma de reverter o jogo, de tentar, de novo, tomar para os Estados Unidos essa hegemonia mundial. Agora, ele vai ter condições de fazer isso rapidamente, ô Fabiola, porque o Peter Navarro, ele resume bem nessa briga, ele fala, o Elon Musk é um montador de carros, né? O Elon Musk pega a bateria não sei de onde, um engenheiro do Japão, outro de Taiwan, outro componente do Vietnã, de outro país, monta tudo aqui. Nós queremos que tudo seja feito, que as plantas industriais estejam nos Estados Unidos, que tudo, do pneu ao motor, ao transmissor, seja tudo feito dentro dos Estados Unidos. Mas com que velocidade ele vai conseguir fazer isso, né? Ele vai conseguir fazer isso, quer dizer, dar um choque no mundo sem impacto nos Estados Unidos? Outra coisa, uma recessão, um esfriamento da economia, inflação, machuca a China, mas machuca bastante os consumidores norte-americanos. E os consumidores norte-americanos podem se manifestar rapidamente por meio de eleições. O Trump consegue chegar forte, consegue ficar forte no poder? O Xi Jinping vai conseguir, né? Mesmo porque quem está atacando são os Estados Unidos. A China está coesa numa defesa. O governo chinês vai buscar uma coesão interna para se defender. Então, são posições diferentes. E eu acho que, talvez, numa democracia liberal como a norte-americana, as consequências para o mandatário venham mais rápido e possam enfraquecê-lo. A gente pega pesquisas, o Jamil pode ajudar a gente melhor nisso, que mostram já que antes mesmo do tarifaço e de suas consequências, as pesquisas mostravam que a rejeição ao Trump estava subindo e passando a aprovação, inclusive em áreas como economia, como inflação. Então, eu acho que não é fácil para o Trump e eu não sei até que ponto ele vai conseguir coesão interna e
enfim, conseguir esse consenso e conseguir essa negociação entre interesses divergentes que estão muito explicitados nessa briga aí do Elon Musk com o Peter Navarro, né? Tem essa briga da China com os Estados Unidos e que a gente vê que isso ultrapassa a questão somente econômica, né? É uma questão ideológica em jogo também, né, Josias? Como é que você vê essa reação da China, agora pela manhã, em apresentar uma tarifa de 84% para todos os produtos americanos? E disse, se precisar, tem mais, né? E os Estados Unidos agora devem anunciar alguma outra retaliação. Onde essa guerra vai parar, Josias? Onde vai parar, essa é a grande dúvida, né? Mas já não há dúvida de que nós estamos vivendo uma guerra comercial. Ainda não sabe como vai ser a quarta guerra mundial, mas a terceira é feita de tarifas. Então, e de um certo ponto em diante, não há mais como retornar. A taxação de 104% que o Trump impôs aos produtos importados da China carbonizou os últimos pontos de interrogação. Perdeu sentido aquele debate sobre se deve ou não levar a estupidez do Trump ao pé da letra. A China já anunciou uma contratarifa de 84%. Então está instalada a guerra. Lá atrás, na Guerra Fria, a grande angústia que o mundo vivia era a da aniquilação nuclear mútua. Mas naquela ocasião, a Casa Branca e o Kremlin passavam longe do botão vermelho. Ninguém ousou triscar no botão vermelho. Nessa guerra tarifária, que foi detonada pelo Trump, ele e o Xi Jinping apertam os botões um do outro, impondo à economia global uma imprevisibilidade atômica. Então, o mundo está vivendo hoje sob o signo da imprevisibilidade. Na Segunda Guerra Mundial, os estragos colaterais vieram em decorrência do crescimento simultâneo de duas técnicas mortais. Desenvolveu-se, na ocasião, o bombardeio aéreo e a guerra psicológica. E a estratégia de bombardear populações civis foi normalizada, por assim dizer, como uma arma para atingir o moral do inimigo. Isso ficou normalizado na Segunda Guerra. E hoje o Trump usa a tarifa como um pretexto para espalhar o seu terror por qualquer causa, incluindo essa nova, estúpida política econômica, uma política que atinge os lucros dos bilionários que o financiaram, uma política que morde o bolso dos seus eleitores, os eleitores que o devolveram à Casa Branca. E, em última análise, essa política espalha a recessão pelo mundo, espalha a pobreza pelo mundo. Então, Fabíola, está entendido que o Trump quer destruir a ordem mundial que os Estados Unidos construíram no último século. Mesmo que, para isso, ele tenha que bombardear o próprio pé, a economia norte-americana e, como tudo na vida, o tirano laranja vai passar. Até o Hitler passou. O problema é que a passagem vai deixar cicatrizes que são permanentes. Ninguém vai mais olhar para os Estados Unidos como olhava outrora. As pessoas vão desconfiar, seja qual for o presidente, vão buscar uma outra fórmula, uma outra forma de se relacionar economicamente com o mundo, sem depender tanto dos Estados Unidos. Então, mudou a ordem. O que vem a seguir é a grande dúvida, mas estamos vivendo uma terceira grande guerra, e uma guerra tarifária. Tem um artigo no The Economist, Josias, falando por que a China acha que pode vencer uma guerra comercial com o Trump. Essa é uma grande questão, né? Porque a gente está falando sobre esse jogo de truco. É possível a China vencer os Estados Unidos nessa, Josias? Eu acho que não é impossível. Essa é uma guerra sem vencedores, né, Fabíola? Todos perdem. Agora, alguém tem que impor alguma trava ao Trump. E se um país pode fazer isso hoje, esse país é a China. É o único que tem condições de enfrentar de igual para igual os Estados Unidos, enfrentar o Trump, em última análise, né? E a gente lembrava ontem, Fabíola, uma semana antes do Trump tomar posse, a China anunciou que fez um superávit no ano de 2024, no ano passado, de mais de 900 bilhões de dólares, quase $1 trilhão. Foram 990 bilhões de dólares. Esse foi o superávit da China em 2024. Claramente, o Trump está reagindo a isso. Os Estados Unidos perderam uma guerra cujas regras foram fixadas pela diplomacia americana. Então, os Estados Unidos ajudaram a formatar
o cenário da disputa econômica, perderam essa guerra. Agora está o vice-presidente do Trump, o Vance, o J.D. Vance, ele diz que os Estados Unidos estão tomando emprestado dinheiro de caipiras para comprar produtos feitos por esses caipiras, camponeses chineses, né? Ele está enganado. A China não é mais um aglomerado de camponeses, muito ao contrário. Está agora na era da inteligência artificial. A indústria chinesa responde hoje por 1/3 da produção mundial. Uhum. Produz também em série engenheiros profissionais ligados à alta tecnologia. A China produz hoje diplomas numa escala em que que se equipara dos Estados Unidos. Agora está o Trump expulsando cérebros dos Estados Unidos para outros países, porque está levando a sua obscuridade, o seu obscurantismo para o ambiente universitário nos Estados Unidos, está perseguindo a ciência, os cientistas. Então, esse é o ambiente que nós estamos vivendo, né? Então, a China, ela se equipou para isso. Hoje, o Donald Trump fala em reequipar, reaparelhar a indústria automobilística dos Estados Unidos, e a China está exportando carros elétricos. Aqui, para tomar um exemplo que está no nosso quintal aqui, a BYD se instalou numa planta na Bahia, numa planta industrial que era da Ford norte-americana. Então, a China está tomando conta do mundo, está tomando conta do então, comércio mundial, tem essa força. Espalhando infraestrutura pelo mundo, está espalhando portos pelo mundo. Então, se alguém tem condições de enfrentar o Trump hoje, é a China. O Jamil, eu quero, claro, saber isso também do Jamil, se a China consegue frear os Estados Unidos, mas o Jamil publicou há pouco uma coluna falando sobre o Canadá também, né? O Canadá e a Europa. Canadá retalia Estados Unidos e a Europa votará um pacote também de sanções de 21 bilhões de dólares aí para tentar frear as atitudes de Donald Trump. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, Jamil, sobre essa reação do Canadá, essa reação da União Europeia e essa pergunta, né? Quem consegue frear Donald Trump? Só a China consegue frear Donald Trump. Não há outro candidato que possa, de alguma forma, ameaçar esse projeto. Inclusive porque, como a Mônica colocou, como o Josias colocou, a China é o centro da política externa americana. A China, no fundo, o desmonte da influência chinesa pelo mundo. Como a Mônica colocou, a China é o maior parceiro comercial de 120 países. A China detém um superávit comercial de quase $1 trilhão, como disse o Josias. Eu incluiria outros fatores. A China tem detém hoje mais de $800 bilhões da dívida americana. Ou seja, né, tem uma relação ali muito ameaçadora, inclusive, para a economia dos Estados Unidos. A China, e aí é um ponto fundamental para os americanos, detém portos e infraestrutura espalhados pelo mundo todo. E não tem eleição a cada 2 anos. Os Estados Unidos, 2 anos, por conta, claro, da eleição do legislativo. Então, obviamente, ela se prepara e ela tem condições muito diferentes das condições que têm os americanos. Vai ser suficiente? Aí é algo imprevisível. Ninguém poderia prever, por exemplo, que a Ucrânia, com apoio de outros países, pudesse resistir ao exército russo. Resistiu, pelo menos por enquanto, com todos os danos que isso causou, mas resistiu. Então, é muito difícil a gente simplesmente cravar que a China vai vencer. Mas se tem um país que tem condições de, pelo menos, chegar a uma mesa de negociação no mesmo pé de igualdade, aí sim a gente pode dizer que esse país é a China. No caso da União Europeia, olha só a fragilidade desse pacote de sanções. A União Europeia, então, decidiu que ia colocar sanções, retaliações contra os Estados Unidos. E aí foi feita uma primeira lista. Quando foi feita a primeira lista, aparecia bebidas alcoólicas dos Estados Unidos. E aí a Itália, a França, a Irlanda correram para Bruxelas para dizer, por favor, não façam isso, porque senão Donald Trump vai taxar o meu vinho, o meu uísque. Aí, meu setor inteiro entra em colapso.
Ou seja, a União Europeia não tem essa condição de chegar de uma forma consistente como tem a China. Não tem. No caso do Canadá, é uma outra história, uma história, inclusive, até de uma tentativa de não ser submetido a um tipo de controle econômico da parte dos Estados Unidos. Mais uma vez, um país que tem tido uma posição dura, mas, mais uma vez, não tem como conter os Estados Unidos pelo mundo. O grande jogo que está sendo jogado é realmente dos Estados Unidos e China. No caso, só para completar, da ordem mundial, é isso mesmo. E os americanos disseram já isso em audiências no Senado, em outras palestras. Eles dizem o seguinte: a atual ordem internacional não está apenas obsoleta, ela é hoje uma ameaça aos nossos interesses. Mais claro do que isso, não dá para ficar. Ô, Mônica, a Mônica estava aqui falando também a respeito disso, né? O Jamil fala, só a China é capaz de conter os Estados Unidos. Como é que você vê essa reação acontecendo, unindo outros países, mas a China com esse poder, né? Olha só, eu queria até acrescentar o que o Jamil falou, ele falou da Ucrânia. Eu acho que a China, junto com a Rússia, elas já impuseram pelo menos um empate aos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos estando unido com a Europa na guerra da Ucrânia, né? O mundo ocidental impôs sanções duríssimas à Rússia, tentou isolar a Rússia do mundo, recortar a Rússia assim e deixar ela sozinha e não conseguiu. Por quê? Porque a Rússia se uniu naquilo que eles anunciaram como uma união completa e total com a China passou a comprar os produtos da Rússia, a Rússia passou a colaborar mais intensamente no plano militar com a China e a guerra ficou ali. Eles não conseguiram ultrapassar, não conseguiram vencer o Putin, né? Então, no mínimo, e isso porque o Putin, a Rússia, teve um apoio tremendo da China, ou a economia da Rússia entraria em colapso. Então, quer dizer, já foi provado que eles conseguem impor um empate aos Estados Unidos, mesmo quando os Estados Unidos estão unidos à Europa, né? Os Estados Unidos agora sozinhos contra o mundo, a gente vai ter que esperar, como disse o ministro Fernando Haddad numa entrevista para mim, e como várias pessoas estão dizendo, as incertezas são completas e totais. A gente não sabe quem ganha, quem não ganha, se tem empate, mas a gente sabe que a China tem força para impor esse empate, como conseguiu, junto com a Rússia, impor esse empate. Lembrando, né, Jamil, que a União Europeia, ela como ele disse, quer dizer, se os norte-americanos pararem de comprar os vinhos franceses, eles vão ficar bem bravos com o Putin, porque eles vão deixar de tomar vinho francês. Mas eles vão colocar esse setor da Europa, da Itália, da França, de joelhos. Isso não acontece com a China, nem com a Rússia, nem com aquela região do planeta, que obviamente vão sofrer muito, e já estão sofrendo, né, se tiverem uma limitação de acesso ao mercado norte-americano, mas que não dependem de forma vital, né, dos Estados Unidos, como a Europa depende. Para a Europa é vital. A Europa simplesmente, eles discutem muito isso, né? O Jamil sabe mais que eu, mas eu acompanho bastante também. Eles terceirizaram a segurança para os Estados Unidos, com exceção da França, que tem a bomba atômica. Os outros países todos terceirizaram a segurança, terceirizaram a energia, produzem tudo para os Estados Unidos. Claro que eles são um mercado consumidor gigantesco, mas muitos setores dependem integralmente dos Estados Unidos. Então, eu penso assim, eu acho que a China, junto com a Rússia, em termos militares na Ucrânia, já impôs um empate, né? Então, eles têm força para fazer frente aos Estados Unidos nessa guerra comercial. Agora,